em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dois, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Agora o 116, voltando um pouco atrás. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cristo, por isso falei. Estive aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor na morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Nós vamos oferecer culto ao Senhor, dar culto ao Senhor, por todos os benefícios que Ele nos tem conferido. É um privilégio para nós iniciarmos o culto na casa do Senhor, lugar da adoração, um lugar de nós prestarmos a Ele a homenagem devida. É esse lugar. Então, oremos. Eterno Deus, soberano Pai, muito obrigado, Deus,
por tudo quanto o Senhor fizeste por nós. Obrigado, Senhor, pela alegria de tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua presença, porque o Senhor está aqui. A Tua palavra diz: aonde reunirem 2 ou 3 no meu nome, eu ali estarei. Bendito seja o Teu nome, Senhor, e que possamos nos alegrar na Tua presença. É bom, Senhor, porque o Senhor nos guarda, nos protege. Ah, Senhor, porque um dia andávamos errantes, sem a Tua presença, porque só a nossa alma e o nosso corpo prevaleciam. Mas agora nós nascemos de novo, Senhor, e o nosso espírito agora tem liberdade para falar contigo, e nós reconhecemos a Tua presença, Senhor, porque o nosso espírito, Senhor, reconhece o Senhor como dono das nossas vidas, porque nós cremos, nós decidimos te seguir, nós decidimos, Senhor, falar contigo, nós decidimos, Senhor, crer, Senhor, no Filho de Deus, morto e ressuscitado. E por isso, Deus, nós viemos aqui te glorificar, nós viemos aqui te magnificar, nós viemos aqui celebrar ao Senhor com júbilo, Senhor, porque entendemos o que o Senhor fez por nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor teve compaixão de nós, o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou, Senhor, dando Teu Filho, Senhor, nos redimindo, Senhor. Então, Senhor, como o salmista diz: que darei eu ao Senhor? Então, Pai, nós podemos te oferecer culto, nós podemos cantar no meio da congregação, no meio do Teu povo, nós podemos, Senhor, levantar as nossas mãos, ó Pai, e dizer para o Senhor que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há outro além do Senhor. Estar aqui neste lugar, o lugar da celebração, lugar que nós separamos para juntos, Senhor, numa só voz, num só espírito, num só coração, invocarmos o Teu nome. Receba o nosso culto agora, Pai, com cheiro e aroma suave em Tuas narinas, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Deixa minha vida
quando nascemos de novo, irmão, pela morte dele na cruz do Calvário, não há preço o que ele fez por nós. E aí nós temos que declarar que o amamos. E ele nos fez uma coisa tão maravilhosa, que agora nós fazemos parte da família dele. Nós somos a família de Deus, num corpo. A igreja do Senhor, ele é a cabeça e nós o corpo. E fazemos parte dessa família. E vamos dizer para ele que nós somos a família dele, coração regenerado, coração transformado. Hoje nós temos um visitante, João Pedro ali. Ó, João Pedro ali. Vamos receber o João Pedro, dizendo que nós somos uma família. Com o coração regenerado, o coração transformado pelo Senhor. Aleluia!
está lá na porta, Valmir, pega um monte de envelope e distribui para todo mundo. E nós vamos fazer aquela oração que nós fazemos todo culto por finanças. Você não vai botar o envelope lá agora. No final do culto, se você tem uma oferta, você pode até colocar. Mas hoje é o último culto do ano. Hoje é o último culto do ano. Do ano, né? Do mês de novembro, né? E vamos pedir pelo mês que vem. Vamos orar a Deus para que você possa ter saúde, o Senhor continuar te dando saúde, o Senhor continuar abrindo as portas para você. E se tem alguém precisando de uma porta de emprego, alguma coisa assim, irmãos, aqui é o lugar da celebração, onde a gente separa este lugar para celebrar o Senhor, onde se junta o corpo, os membros do corpo se juntam para honrar o Senhor e adorar Ele. Então é o lugar onde a gente pode falar com o Senhor em oração. Nós temos orado o Senhor curar nos grupos da igreja. Nós temos visto pessoas que são, como a irmã Adriana, hoje ela não está aqui, ainda não está em condição, teve alta ontem, né? Mas fruto das orações dos irmãos, né? Nós temos usado com ousadia e intrepidez em orar sobre a autoridade que Deus nos dá no poder da oração. Agora, curar é com Ele, efetuar é com Ele. Agora, a nossa obrigação é orar, é clamar. E vamos fazer essa oração nesse momento para Deus continuar curando, Deus continuar abençoando e Deus prosperar o seu povo dentro daquilo que cada um tem buscado. Amém? A Sueli também, a irmã Sueli também não está bem de saúde, né? Às vezes a gente não vê os irmãos aqui e a gente não sabe, mas é o lugar, irmãos, onde a gente deve colocar nossa fé em ação e juntos, num só corpo, um só espírito, a gente poder invocar o Senhor. Pega a envelope, coloca nas tuas mãos e nós vamos ministrar esta oração. Soberano Deus e eterno Pai, estamos reunidos aqui nesse lugar, Senhor, para celebrar ao Senhor, porque não temos outro além de Ti. O Senhor é o nosso Criador, é o nosso Salvador e o nosso Senhor, é o dono das nossas vidas, Senhor. Senhor, nós não somos nada, e o máximo que podemos fazer, Senhor, é vir aqui, te adorar, Pai, é invocar o Teu nome, porque não temos outra coisa maior para Te oferecer. O salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Teu nome. E nós estamos aqui, Senhor, para ser salvos pelo Senhor e também para invocar o Teu nome, para clamar, para bendizê-lo, para honrá-lo, para dizer: Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem sido na nossa vida. Se não for ao Senhor, nós não acordaríamos nesta manhã, nós não enxergaríamos, nós não ouviríamos, nós não pensaríamos, nós, Senhor, não andaríamos e não poderíamos estar aqui. Então somos gratos ao Senhor pela existência, pela nossa vida. Muito obrigado. Podemos não ter tudo o que queremos, podemos, Senhor, não ter a saúde que nós, mas o Senhor levou sobre si, Senhor, as nossas enfermidades, ó Pai. Pelas tuas pisaduras e da tua palavra nós fomos curados. Então nós podemos profetizar a cura sobre o teu servo, a irmã Adriana, sobre o Senhor, a irmã Sueli, Senhor, ó Deus, e os outros que também estão enfermos, Senhor, nesse momento, que possam ser curados, ó Deus, para a glória do teu nome. A irmã Sandra, que também não está aqui, Pai, e eu creio que o Senhor é poderoso, Deus, para operar o milagre da cura, Pai, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e isso, Senhor, nós temos autoridade, Pai, de dizer: eu tomo posse, Pai, eu tomo posse dessa autoridade, e diga: eu estou curado. E podemos também ministrar: o Senhor é que faz a cura, não somos nós, mas a autoridade está sobre as nossas vidas, ó Pai, para estar orando, para estar clamando. Por isso, Deus, receba a nossa
Pai. Então, Deus, precisamos, Senhor, que o Senhor opere, dê discernimento ao teu povo para administrar aquilo que o Senhor tem dado. Oh Deus, faça isso. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que votam, aqueles que têm o desejo de abençoar por gratidão aquilo que o Senhor tem sido em sua vida. Então, Senhor, faça isso, que o mês de dezembro, Senhor, suplante, supere tudo, Pai, os outros meses, e que seja um mês, Senhor, que faça com que o teu povo seja abençoado, Pai, para a glória do teu nome. Assim, meu Deus, nós pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, ó Pai. Prospera o teu povo, multiplica, Senhor, a dada, que o teu povo estude, que o teu povo trabalhe, que o teu povo se esforce, Senhor, e o Senhor coroa, abençoa o esforço daqueles que assim o fazem para a glória do teu nome, Pai. Assim te pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o preletor da noite para vir ministrar a palavra. Irmãos, o culto é adoração, louvor, adoração e palavra, e pronto. Glória a Deus. O importante é nós estarmos reunidos aqui para adorar Ele e Ele compartilhar da sua palavra para conosco. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui está o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Não a dele, mas é tua. Que o Senhor revelou o seu coração através do poder da tua palavra e a Bíblia Sagrada. Que o Senhor possa, Senhor, trazer essa palavra edificação, consolação e exortação das nossas vidas. Assim, Pai, nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Saúde a todos, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É sempre um motivo de muita alegria poder servir ao Senhor com aquilo que temos, com aquilo que somos. Colocamos a Ele à nossa disposição tudo aquilo que Ele precisar de nós. Que a bondade e a misericórdia dEle nos alcance, nos abençoe nesta noite. Continue nos abençoando, né? Porque Ele já está nos abençoando. Queridos, compartilho com os irmãos uma meta de estar sempre buscando trazer uma pregação, ora temática, ora expositiva, porque eu compreendo que a pregação temática ela tem uma missão de trazer edificação à igreja, trazer exortação, trazer aquele refrigério, aquela palavra de incentivo, de ânimo, através da palavra do Senhor. E a palavra expositiva tem o mesmo sentido, a mesma missão, mas a palavra expositiva ela tende mais a ajudar os irmãos a refletir sobre a sua vocação cristã, sobre o seu chamado, a fim de que os irmãos venham blindar as suas mentes, seus corações dos sofismas que existem por aí. O que é sofisma, pastor? No grosso modo são mentiras transvestidas de verdade para deturpar o Evangelho e a palavra de Deus. São coisas que vêm parecendo com argumentos bonitos, verdadeiros, mas por trás são mentiras. Então a palavra expositiva ela tende para os irmãos a blindar mais o coração e a mente, a fim de não sermos enganados pelo maligno e por aqueles que trabalham por ele. Amém? Como é uma igreja bíblica, vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro das revelações de Jesus Cristo a João. Que livro é esse? Apocalipse. É o livro da esperança. Para alguns é um livro de terror, né? Serpente saindo do mar, estrela caindo, dragão, não é correndo do dragão. Mas para a igreja que persevera e ora no Senhor, é uma palavra de esperança, que Ele está voltando e Ele já venceu, Ele venceu por mim e por você, para que nós tenhamos a vida eterna junto com Ele. Amém? Quando o pastor me chamou para pregar, convocou, eu já tinha em mente esse texto, no capítulo 3, a partir do versículo 14, e dessas coincidências, né, Jesus-incidências,
Eu acabei de assistir ontem a pregação da pastora Débora, que eu tive que sair um pouco mais cedo. Eu fui acompanhar o irmão Paulo e a Adriana no hospital e não terminei de acompanhar a pregação do domingo passado. E a pastora Débora fechou a pregação falando da primeira carta, das 7 cartas da Ásia, as 7 cartas da Ásia Menor, né? E ela falou sobre a igreja de Éfeso. E eu vou falar hoje da última carta, a 7ª carta, que é a carta à igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14. Minha tradução é revista e corrigida. Vou ler pausadamente para que os irmãos consigam acompanhar nas suas traduções. E ao anjo da igreja. E o anjo da igreja que está na Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer lhe darei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, como eu disse, essa é a 7ª carta. E, na verdade, quem dita, né, essa carta a João é o próprio Senhor Jesus. E um dado histórico, né? Essa igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada pelo Seleucida Antíoco II, aproximadamente em 261 a 246 a.C., em homenagem à sua esposa. O nome dela é o nome da cidade, Laodice. E esse foi no tempo interbíblico ainda, aqueles que nós chamamos dos 400 anos de silêncio do Senhor profético, né? E esse é um dado histórico desse texto, da onde veio essa cidade. Agora, a igreja de Laodiceia, pelo que a gente acompanha nas Escrituras, com dados em Colossenses 4, versículos 12 e 13, foi fundada pelo homem colaborador de Paulo chamado Epáfras. Ele fundou a Laodiceia, Hierápolis e Colossos. E a gente vai achar em Colossos Paulo mencionando isso, né, no versículo, capítulo 4, versículo 12 e 13. Aqui, a irmã botou aqui. Saudai-vos, Epáfras, que é o vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vós conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então ele foi, pelo menos, um grande evangelista das cidades, e foi um grande colaborador da fundação da igreja. E como estava dizendo, irmãos, essa carta foi escrita pelo próprio Jesus Cristo.
porque ele estava tratando com essa igreja. Porque ele percebeu nessa igreja que estava acontecendo algo que estava entristecendo ele. A gente vai acompanhar no versículo 14 de Apocalipse, que Jesus estava ditando a carta para João e ele anuncia ele como o soberano, o princípio de toda a criação, o soberano de toda a criação. Jesus ele se apresenta para que o povo tenha crédito, João tenha crédito e creia que o próprio Senhor Jesus está escrevendo. Porque o povo da Laodiceia, eles não estavam se destacando, a sua principal característica que eles mostravam não era a sua lealdade, a sua perseverança, e nem a sua deslealdade proposital, mas o que estava aborrecendo a Deus era o sentimento de autossuficiência deles. Eles se sentiam muito seguros por causa da vida financeira deles. Eles se achavam bem confortáveis da sua vida financeira, a ponto de eles acharem que eles não precisavam de nada e de ninguém. Então, Jesus apresentou eles como soberano, ou seja, todo o material, toda a matéria que eles zelam tanto, que eles buscam tanto, isso não vem deles, não foi criação deles, não foi eles por eles mesmos que conseguiram, mas foi pelo Criador de todas as coisas que permitiu, como nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos, não são méritos nossos. Sim, temos nossos méritos por nos esforçarmos, mas é porque o Senhor quis, o Senhor permitiu, e que Jesus não queria que eles esquecessem disso. A gente vê uma menção de Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, e você vê essa ligação entre Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Qual Paulo menciona: qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Foi mesmo que o Senhor escreveu, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, da terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aquele povo estava esquecendo de quem eles eram, de quem era o provedor de todas as coisas, e ele estava lembrando esse povo que o que eles conquistavam não era por eles. Até a criação do homem, quando o homem cria, não é dele, foi um dom que Deus deu para o homem. Quando Deus criou Adão, lá em Gênesis, ele deu a ele o poder de criar, até o ponto de dar nome às árvores, dar nome às aves, os peixes, às plantas, aos frutos. Então, até a criação que o homem tem o dom de criar não é dele, vem de Deus. É Deus que provê isso no homem. O único que tem o único poder de criar do nada é Deus, é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis 1, no versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus. No original diz Bereshit bara Elohim, ou seja, Bará, trazer do nada. O único, também na teologia chamado ex nihilo, o único que constrói, cria do nada é Deus. O homem não tem capacidade de criar do nada. O homem depende de Deus para tudo. Até para respirar nós dependemos de Deus. Até para levantarmos da cama de manhã nós dependemos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Quando nós passamos a pensar que nós somos autossuficientes, é porque nós estamos realmente em queda. Nós estamos enganados a nós mesmos. Porque só o Senhor que abre as portas, só o Senhor que provê, só o Senhor que nos dá condição, só o Senhor que nos dá as ideias, só o Senhor que nos dá coragem para fazer as coisas. É só o Senhor que dá o fôlego de vida.
mas ninguém pode fazer isso por nós. É só bem dele, por meio dele, são todas as coisas. O versículo 15, pode correr um pouquinho mais, por causa do tempo. Jesus, ele vai usar aqui, o 15, ele vai começar a falar que as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Aqui Jesus está ditando para João e está usando a mornidão como uma figura de linguagem para expressar uma tristeza dele com aquele povo, porque a autossuficiência afastou eles da vocação santa que Deus chamou eles para fazer, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de praticar o Evangelho, porque eles estavam tão preocupados com as suas vidas, com as suas conquistas, com as suas metas pessoais, que passaram a se esquecer do Senhor. Então eles passaram a ficar frios, mornos na missão, no Evangelho, na pregação do Evangelho. E da onde saiu essa ilustração de ser morno? Com certeza João estava lembrando das fontes termais de Herápolis, que em Herápolis, ao sul da Laodiceia, na cidade chamada, eu não tenho aqui o nome, Denizli, uma cidade chamada onde tinha as fontes termais e as águas saíam quentes. E ela vinha pelo cano de pedra até passar por Laodiceia. Ia seguindo o seu curso e saía fria lá em Colossos. Ou seja, ela tinha uma função terapêutica lá em Herápolis, onde ela servia as águas quentes para tratar pessoas enfermas, e terminava em Colossos, onde virava um lago, virava um local onde as pessoas poderiam levar os seus animais para poderem beber água, poderia refrescar, tomar um banho ali no calor que tinha, podia regar suas plantações, mas a água morna que passava por Laodiceia não servia para nada, porque ela se tornou o que a gente chama hoje de água de salsicha, né? Não serve para nada. Tem até a cor ali, fica avermelhada do corante da salsicha, mas não serve para alimentar, não serve para nada, não serve só para jogar fora. E é isso que ele está dizendo ali no versículo 16. A Laodiceia se tornou para ele uma inutilidade, e ele vai usar a mornidão para poder dizer o quanto ele está chateado, o quanto ele está decepcionado com as atitudes, com as escolhas, com o procedimento do povo de Laodiceia. Aqui eu escrevi caracterizar a ineficiência, mas a ineficiência é um eufemismo de inútil, de não poder não estar fazendo aquilo para que ele foi chamado, e a falta de zelo pela obra, pelos laodicenses. 16 vai falar sobre a questão do vomitar. Jesus diz que vomitar-te-ei da minha boca, porque a ineficiência, a falta de zelo, a falta de busca espiritual, a falta de comunhão com Deus, a falta de uma busca de relacionamento com Deus, a vontade de fazer aquilo que Deus tem pedido para que a gente venha fazer, vem chatear tanto a Deus, a ponto que ele chegou para aquele povo e disse: olha, eu vou vomitar-te-ei vocês, porque vocês deixaram de praticar as boas obras para que eu chamei vocês. E é muito triste ser considerado pelo Senhor como um ser inútil para aquilo que foi chamado. Então, que possamos sempre estar ligados, refletindo e pedindo a Deus que Ele nos ensine a fazer a vontade dEle, da forma que agrade Ele, do jeito que glorifica o nome dEle, para que Ele seja glorificado na sua vida,
que todas as suas escolhas, todas as suas atitudes venham glorificar o nome do Senhor. No versículo 17, vai falar. Deixa eu virar aqui a página. Minha Bíblia está velhinha, então. Vai dizer: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui o texto está atacando o orgulho, o seu orgulho da riqueza que aquele povo ajudou. O orgulho deles não era mais servir o Senhor com humildade. O orgulho deles não era mais ter um coração quebrantado, contrito, ter um coração aos pés de Deus, uma humildade aos pés do Senhor, mas o seu orgulho agora estava nas riquezas que eles acumularam. Só que Jesus aqui passou a lembrar eles que Ele é o único e suficiente na vida deles. Mas o que deu base a esse versículo foi que nos anos 60 depois de Cristo houve um terremoto em Laodiceia e os arredores. Mas Laodiceia se sentia tão autossuficiente que rejeitou o socorro de Roma. Só que o que parece legal, né, uma cidade poder se autossustentar, mas eles estavam chegando a nível de achar que não precisavam nem mais de Deus para poder se manter, viver, tomar escolhas. E esse é um perigo muito grande quando a pessoa passa a tomar decisões, passa a achar que ela é autossuficiente para que possa fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, mas sem consultar a vontade do Senhor, sem saber se o Senhor realmente ele aprova, está junto com aquilo, e achar que as minhas conquistas foram com as minhas próprias forças e não por Ele. Jesus é o único que pode suprir as nossas vidas de tudo, seja material, espiritual, sentimental, tudo que pode nos suprir do vazio que às vezes nós sentimos e achamos que alguma coisa material pode suprir o lugar, é o Senhor. Ele é o único. Ele é o único que pode suprir, tirar todo o vazio de dentro de nós. Ele é o único que pode suprir tudo aquilo que a gente necessita, tudo que a gente sonha ter. O Senhor, ele tem poder, ele tem condições de ajudar a gente a alcançar, mas através dele, pela vontade dele. No versículo 18, vai falar que ele aconselha que de mim compres ouro. Ele começa esse versículo 18 falando sobre ouro. E quando a gente estuda a palavra, principalmente Apocalipse, que é um livro de muitos símbolos, a gente vai entender que o ouro está dizendo sobre a glória de Deus. Jesus está falando para aquele povo o seguinte: busca a primeira glória que está em mim. Não a glória que glorifique a vocês, mas a glória que está em mim, e que você seja glorificado através da minha vida. E ele passa aqui a atacar os dois centros de riqueza, né, de Laodiceia, e ele dá aqui duas palavras duras para que esse povo ele venha repetir. A primeira ele usa o ouro para dizer, porque Laodiceia, eles eram conhecidos, a sua fama, por cuidar, né, de ovelhas negras, literalmente. A gente usa ovelha negra para falar de uma coisa ruim, mas a lã negra naquela época ela tinha um valor comercial muito grande, e eles se especializaram em cuidar dessas ovelhas com lã mais escura e fazer tecidos com essa lã. E com isso eles faziam muito dinheiro. Então Jesus ele vai atacar no versículo aqui, dizendo, falando para eles, que com essa lã troque por vestidos brancos, por roupas brancas. E essas roupas brancas significa busca de santidade, busca de purificação, busca de
de limpeza espiritual. E quando ele vai falar, cubra a sua nudez. A nudez, na Bíblia, tem o sentido de pobreza espiritual, da pessoa estar abandonada mesmo, todo e qualquer relacionamento com o Espírito Santo e a falta de vergonha do seu próprio pecado. Jesus está falando aqui, nesse simbolismo, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles busquem purificação, eles busquem santidade, que a meta deles não seja apenas se enriquecer, mas seja buscar conserto com Ele, buscar reflexão com Ele, buscar renovação espiritual com Ele, buscar que você possa mudar. Vamos lá. E quando ele fala aqui embaixo, unjas teus olhos com colírio, para que vejas. Esse colírio foi usado sugeridamente, porque também a Odisseia era um centro médico conhecido também. Tinha uma escola médica medicinal muito famosa. E esse colírio era de uma pedra, que eles chamavam lá, pedra da Frígia, que misturada com óleo virava um unguento para tratamentos da visão. Então Jesus ele vai falar para esse povo que já que vocês gostam de vender, se gloriam tanto de vender esse unguento, de vender esse óleo, de vender esse colírio, passe na sua própria vista para que você possa enxergar, ver que a busca maior, a principal busca não pode estar nas coisas que esse mundo pode dar, porque as coisas desse mundo passam, as coisas desse mundo vai ficar, mas que você possa ver que é nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa salvação, é nele que está a nossa busca, é nele que está a nossa entrega, o nosso coração tem que estar nele, e não nas coisas desse mundo, que às vezes a gente fica tão focado nas nossas metas desse mundo, de alcançar as metas, de conquistar as coisas, de comprar coisas, de ter coisas, de reunir coisas, de acumular coisas, que esquecemos que realmente é o que mais importa. A nossa maior prioridade, que é estar ao pé do Senhor, que é servir o Deus Todo-Poderoso, que é estar com Ele. Jesus está repreendendo esse povo de Laodiceia a priorizar a glória dEle, a buscar santidade com Ele, a buscar purificação nele, zelo, devoção, tudo buscando junto aos pés dele. No versículo 19, Jesus ele vai falar uma coisa muito interessante. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por favor, olha para mim Hebreus 12, 6. Porque até aqui eu tenho dito que Jesus ele está atacando a Laodiceia, usando palavras duras. E a gente pode até estar pensando, mas Jesus ele é amor, ele é bondoso. Por que ele está sendo tão duro com essa igreja? Aqui está a resposta, é porque ele ama. É porque ele tem amor por essa igreja, ele tem amor por aquele povo, pelos laodicenses, como tem amor por nós também. É por isso que ele busca nos corrigir o tempo todo, através da sua palavra, através das ministrações, através das oportunidades que ele tem para falar conosco, através do AEBD, através das orações, através de momentos com ele de reflexão, de leitura bíblica, e é porque ele nos ama. Hebreus 12, 6 vai dizer: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, Tiago vai dizer lá que nós devemos nos alegrar por estar passando por lutas, por provações, porque não que isso seja uma ações de Deus, mas sofrer por Deus,
sofrer por aquilo que o Senhor ele tem colocado sobre nossas vidas, é a certeza que Ele está conosco. E quando Ele ainda se importa em corrigir a gente, quando Ele se importa a trazer uma palavra dura para a gente, uma palavra que muitas das vezes não vai trazer muita alegria, mas vai trazer reflexão, é porque Ele está expressando o seu amor pela gente. Também em Provérbios 3:12 vai falar algo bem parecido. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Mesma coisa, gente, é o pastor também da igreja. Às vezes ele chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha, fala que alguma coisa que nós estamos vacilando aqui e ali, que a gente não acha que isso seja algo que o pastor está contra nós, que o pastor está chateado com a gente, com alguém específico, com um grupo específico ou por algo específico. É porque o pastor da igreja, ele quer que todos sejam salvos pelo Senhor, que todos recebam a graça do Senhor. O pastor da igreja quer que todos compreendam que o culto a Deus, o culto de adoração ao Senhor, ele não se resume só a esse momento aqui. O culto a Deus não se resume apenas a esse momento de palavra, de oração, de louvor. O pastor quer que nós aprendamos que a nossa vida, as nossas escolhas sejam um culto a Deus. Você sabia que você arrumar a sua casa, você varrer a sua casa, lavar a louça na sua casa, você apagar a luz na sua casa, você guardar as roupas dando guarda-roupa na sua casa, é um culto ao Senhor? Se glorifica o nome de Deus quando faz isso. Então, segunda-feira, o pastor aqui ele fez uma palavra dura no grupo. Até peço desculpa se alguém ficou chateado comigo. Mas eu não falei contra uma pessoa específica, ou com um grupo de pessoas específico, ou por uma causa específica. Eu usei os elementos mais recentes, mas são coisas que já estão tempo acontecendo. Mas não é porque o pastor ficou irritado e atacou alguém. Mas não, é que o pastor quer que todos estejam no mesmo espírito, todos estejam caminhando na mesma direção, que todo mundo compreenda que, às vezes, você pegar um papelzinho de bala no chão, jogar um copo de água que está em cima do bebedouro do lixo, você está cultuando a Deus e glorificando o nome dele também. Você tirar um papel higiênico do banheiro, você está glorificando o nome dele também. Então, não fique chateado com o pastor, não. O pastor está querendo dividir com os irmãos que a nossa vida, toda a nossa vida, não somente aqui dentro, é um culto ao Senhor. É um culto de glorificação a Deus. Você no seu trabalho sendo organizado, você está cultuando a Deus. Quando você tem uma oficina e você tem as suas ferramentas organizadas, você está cultuando a Deus. Quando você vende alguma coisa e você faz o seu melhor, é honesto nos preços, você está cultuando a Deus. Toda a sua vida, tudo que você faz lá fora, aqui para fora, também é culto ao Senhor. Quando a gente abraça esse entendimento, fica muito mais fácil para dirigir, para pegar um ônibus, para poder lidar com o colega de trabalho, com o patrão, com amigos, com vizinhos. Que tudo que você faz, o que Deus faz, é um culto ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 19, acabei de falar agora, 20 também é um versículo bem forte, que ele mexe muito comigo. Porque no versículo 20, Jesus vai falar assim para essa igreja. Não está falando, tem muita gente que equivocadamente no evangelismo de rua fala para uma pessoa, né, que eis que ele está à porta e bate, mas ele está falando isso para uma igreja. A igreja de Laodiceia estava deixando Jesus Cristo de fora. E é possível, irmãos,
a gente ter um momento de culto, de louvor, de oração, de pregação, mas Jesus está do lado de fora, batendo e querendo entrar, porque nós estamos, às vezes, orando, nós estamos cultuando, mas o nosso coração está tão distante dele. A nossa meta de realmente expressar o nosso melhor para ele está tão distante, e isso aí se torna uma situação que aonde ele está lá de fora pedindo para entrar, aonde que ele pede para que nós venhamos abrir nossos corações, para que realmente a gente venha buscar ele em espírito e em verdade, a gente venha realmente chamar o nome dele de todo o coração, dizer para ele: Deus, olha, eu me arrependo, Senhor, dos meus erros, eu me arrependo, Senhor, das minhas decisões, eu me arrependo, Senhor, de não ter pedido perdão ao meu irmão, à minha irmã, eu me arrependo, Senhor, verdadeiramente, Senhor, de ter me omitido em algumas situações, eu peço perdão ao Senhor, Pai, eu me arrependo, Senhor, me purifica, Senhor, me limpa, me ajuda a vencer, Pai, aquelas coisas que eu não consigo sozinho. Você está abrindo a porta para ele, dizendo: Pai, vem fazer morada aqui dentro, porque você agora é a casa do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, ele mora em você, ele não quer ficar batendo a porta para entrar não, ele quer morar dentro de cada um de vocês. Ele não quer fazer uma visitinha, tomar um cafezinho não, ele quer morar junto com vocês. Ele não quer ficar batendo a porta, ele quer que essa casa esteja sempre com as portas abertas para ele, ele quer ter livre acesso, ele quer ser o seu Senhor, ele quer te ajudar você a não tomar decisões erradas, ele quer te ajudar você a se tornar mais fácil, vencer, esmurrar a sua carne, esmurrar a sua vontade, para que você faça a vontade dele, não mais a sua. Por mais sofrido e doído que seja, deixar de fazer aquilo que satisfaz a minha carne, mas que vai satisfazer o Espírito Santo, vale muito a pena. Porque essas coisas da terra que vão perecer. Trabalhe, labute pelo tesouro que está no céu, porque esse tesouro da terra vai perecer. Mas para onde nós vamos, o tesouro nunca vai perecer, o ouro nunca vai perecer. Não tem ninguém que roube, porque quem vai estar lá te guardando é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abra a porta do seu coração. Não deixe que o inimigo entre. Não deixe que ele dê um pitaco na sua vida, porque a sua vida pertence ao Senhor. No versículo 21 vai falar do vencedor. Ao que vencer, e de considerar que se assente com ele no seu trono. Ao vencedor, ele permanece no caminho da humildade de Cristo e busca mudanças sempre para melhor, esmurrando sua carne, no caminho de falar. Esse é o vencedor que recebe a tentação e não deixa a tentação. Aleluia. No versículo 22, Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Feliz é aquele que escuta as palavras de correção de Cristo e as põe em prática. O arrependimento, a humildade, o zelo pela obra do reino de Deus. Esse é chamado por Cristo como o vencedor. Aleluia. O Espírito falou com as 7 igrejas lá do Apocalipse, da Ásia, mas continua falando até hoje na igreja. Ele continua falando até hoje, querendo corrigir, querendo ensinar o melhor caminho, para que a gente não se perca. Cuida da sua casa física, não deixe que nada entre na sua casa física, na sua família, não deixe que nada entre nessa casa que é a morada do templo do Espírito Santo do Senhor. Eu termino falando uma pequena reflexão, talvez alguém já ouviu por aí, eu ouvi não sei aonde, que certo homem uma vez, ele ajuntou o dinheiro e construiu uma bela casa. Uma casa muito bonita, com
tudo de perfeito, de tudo do melhor da casa dele. Os melhores pisos, janelas. Certa vez, um homem bateu na porta dessa casa. O dono da casa atendeu e ele: eu quero comprar a sua casa. Bota o valor que eu quero na sua casa. Ele falou: minha casa não está à venda. Eu fiz com muito sacrifício, com muito carinho. Ela não está à venda. E ele insistindo: não, mas olha o preço que eu pago. Eu quero a sua casa. Eu acho essa casa muito bonita. Não, essa casa não está à venda. Ele voltou outro dia com a mesma proposta: eu quero comprar a sua casa, bota o preço. Isso aconteceu vários e vários dias. Por fim, depois de muitos dias tentando comprar a casa, ele falou assim: olha, me vende pelo menos um prego na sua casa. Eu quero um prego na sua parede. Eu não quero levar a casa toda, não. Eu quero só um prego. Eu pago 50 mil nesse prego. Esse prego na tua parede ser minha. E nesse prego estava pendurado uma frase escrita assim: Deus é o dono deste lugar. E ele, 50 mil pelo prego? 50 conto? 50 cartas? O prego é seu. Fez uma escritura em cartório. E a partir daquele momento, aquele prego na parede passou a pertencer a esse homem. Depois de alguns dias, esse homem aparece com uma carcaça de porco, já em estado de decomposição. E ele foi lá e pregou, pendurou no prego. E a casa, na hora, ficou empesteada no cheiro de carniça. Conforme os dias iam passando, apareceu moscas, claro, aquele bicho na larvazinha branca, e o cheiro da carniça tomou conta da casa. E o cara falou: poxa, cara, tira isso daqui. Não, eu paguei, eu sou dono desse prego agora, eu paguei preço nele, então esse prego é meu, ele vai ficar aí. Chegou um momento que esse homem teve que entregar a casa, porque ficou insustentável conviver nela. É assim que o diabo faz com a gente. Ele não quer te tomar de primeira, de todo, de uma vez, não. Ele só quer um preguinho no teu coração. Se ele comprar um preguinho no teu coração, ele vai ser o dono da sua vida. Ele vai tomar essa casa aqui, antes era adornada, limpa, cheirosa do Senhor, e ele vai passar a dominar essa casa. Não venda o direito de Deus ser o dono da sua casa. Que ele seja sempre o primeiro, ele seja sempre a plaquinha. Ele é o dono da tua casa, dessa casa. Que essa plaquinha seja sempre no preguinho do nosso coração. O Senhor é o dono dessa casa. Aleluia. E não dê um prego para o diabo. Porque se ele tiver legalidade na sua vida, ele vai aproveitar a oportunidade para te destruir por completo. E aqui eu termino a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua semana, te dê uma semana de vitória, de paz, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora agradecer a Deus pelo louvor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua glória e amor. Os cativos de almas são curados.
nós vamos ministrar a bênção apostólica e eu gostaria de falar sobre o nosso jantar do dia 20, tá bom? Após o culto, a gente fala sobre esse assunto extra culto, tá? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. O Senhor nos exorta, nos consola e nos edifica. Obrigado pela Tua palavra, a igreja de Nova Sé, que é a igreja hoje aqui na terra. Nós somos a Tua igreja e precisamos ouvir a Tua palavra, Pai, de exortação, de ensino. A Tua palavra, Senhor, que nos faz lembrar dos nossos erros, para que não cometamos mais. Porque, com certeza, Pai, o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça. E quem falou foi o Espírito Santo, porque foi lida a Tua palavra. E a Tua palavra foi explanada, então foi o Teu Espírito que falou nos nossos corações. Então nos ajuda, Pai, a fazer com que a Tua palavra, ela nos oriente sempre. O Senhor nunca pode ficar do lado de fora, Pai. Oh Deus, esteja dentro, Pai. Obrigado, Pai, por termos exortado a não deixá-lo do lado de fora, mas sempre dentro de nós, Pai, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, nos dê um início de semana abençoado, que a Tua presença verdadeiramente esteja conosco, Pai, porque somos a coroa da criação. Aí eu entendo o hino que alguém diz: coroamos, porque nós somos a coroa da criação, acredito assim. E o Senhor nos ama de maneira profunda, porque o Senhor nos amou e nos ama e vai continuar nos amando sempre. Então, Pai, caminhe conosco. Continua, Senhor, nos dando graça e força para estarmos caminhando, Pai, até a Tua volta. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui e poder Te adorar na beleza da Tua santidade. Assim te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E após a bênção apostólica, senta todo mundo, tá? E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a Sua vinda. E todos podem dizer amém? Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A alegria do Senhor é a nossa força. Para o Senhor sempre.